significa, então, do you have any questions for me? Você tem alguma pergunta para mim? O que acontece muitas vezes? A pessoa tá nervosa, ela quer sair de lá urgente, porque ela tá muito nervosa, geralmente ela fala o quê? Não. E não, você não deve falar isso. Por isso que depois a gente vai até na live da semana que vem dar algumas dicas sobre isso, porque isso demonstra total desinteresse. Porque como que você não vai ter nenhuma pergunta para o entrevistador? Então, por exemplo, a Teacher Jennifer tem uma história interessante sobre isso, né, Teacher Jennifer? Tenho. Eu fui fazer uma entrevista Meus gatos. Fui fazer uma entrevista em uma empresa e me perguntaram isso, justamente, né? Se eu tinha alguma pergunta, depois da entrevista, assim, ao final, tu tem alguma pergunta para nos fazer? E eu estava muito nervosa, muito nervosa. E respondi que não, justamente nesse ímpeto, assim, de sair rápido de lá, sabe, eu fico tímida logo que eu conheço alguém, e era uma situação de nervosismo, de estresse, eu estava ali e falei que não. Só que, na verdade, eu tinha muitas perguntas para fazer, então eu saí de lá. Sim, a gente tem que ter dúvidas e perguntas numa entrevista. Exato. Você não pode chegar sabendo tudo. Eu saí de lá Tem que ter. sem saber as coisas que eu queria. Descobri durante a entrevista que tinha uma filial daquela empresa, né? E foi